Fizemos mais um videocast sobre a coluna do Nenê, áudio e vídeo, diretamente do centro de gravado. E esse videocast vai ser completamente diferente. Ele foge de um grande assunto, que é o que a gente aborda por serem no mercado de comunicação, né? Que a gente aborda mais pessoas de marketing, né? Mais anunciantes ou veículos de comunicação, mas hoje eu estou com duas pessoas que tratam de pessoas, né? Que se dedicam à saúde das pessoas. Mas elas têm uma proposta que elas dizem: nós fazemos a inovação. Isso me cativou. Como assim? Como é que se fala de inovação na saúde? Né? Porque a gente carrega uma posição de defeito de acesso. A gente só vai procurar saúde quando a gente está morrendo. Né? Antes disso a gente não vai. Não sei se isso é um defeito de nascença, de fabricação, mas é um defeito que nós temos. Mas eu não costumo apresentar as pessoas que estão na frente, porque eu acho até muito dizer. Posso falhar, posso não dizer o nome certo, posso cometer uma posição de erro. Então eu peço que você se apresente e nós vamos falar sobre aquilo que vocês estão fazendo, ok? Muito bem. Muito obrigada, Nenê. É uma honra estar aqui e eu quero te dizer, e para todo mundo que está nos assistindo, que isso que tu faz, que a comunicação é fundamental para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. É através desta comunicação que a informação chega até quem a gente quer que a informação chegue, que é o nosso futuro paciente. Até aqueles incrédulos. Aqueles que, se um dia precisarem, sabem aonde vão recorrer. E isso é fundamental. E a gente, né, posso falar um pouquinho pela Manuela, estamos aprendendo a comunicar os nossos serviços. Porque até a graduação a gente não aprendeu a fazer da saúde um negócio. A gente aprendeu a clinicar, tratar, prevenir, né? A abordar a saúde em si. E quando a gente, né, sai da faculdade e entra para o mundo real, a gente vê que, opa, eu faço um trabalho diferente e ele precisa ser comunicado. E é através deste videocast e através de outros tantos, como esse evento aqui hoje que a gente se conheceu, que comunica o nosso trabalho. Então eu tenho uma gratidão muito grande por tu proporcionar isso, né, de mostrar ao mundo o nosso trabalho, que é diferenciado. Ela fez um discurso bonito e não disse o nome dela. Vem agora no final. Eu sou Fernanda Greenrosa, eu sou fisioterapeuta e trabalho com reabilitação de tecidos cicatriciais, que é especificamente a parte mais crítica do pós-operatório de cirurgias no trauma cirúrgico, que é onde eu atuo para atenuar dor, atenuar desconforto, processos inflamatórios, é justamente para encurtar a fase mais chata da cirurgia. É isso que eu trabalho. Excelente. Difícil, né? Depois desse discurso bonito, eu me apresentar, né? Tô até me sentindo pressionada. O segundo é sempre ruim. É sempre pior, né? Então tá, eu sou a Manuela, eu sou neurologista, eu trabalho principalmente na área neurodegenerativa, então minha subespecialidade é em Parkinson, mas eu fiz meu mestrado mais na área de demência. E hoje eu tenho um podcast que é o Papo Sem Neura, que é um podcast basicamente sobre neurociências, que eu tento trazer um pouquinho da informação para os pacientes. Eu acho que esse é o objetivo principal. E de novo, fazendo das palavras da Fernanda as minhas, muito obrigada pelo convite. Eu acho que estar num evento que é majoritariamente de comunicação, marketing e tecnologia, a gente da área da saúde fica um pouco perdido, talvez, né? Apesar de a gente ter o maior investimento hoje da tecnologia na saúde. Então, muito obrigada, Nenê, pela oportunidade. Sabe que, antes de a gente entrar no assunto que a gente vai falar, tu falou em neurociência. Eu presido um grupo que é um grupo de profissionais de comunicação que pertencem a todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, que se uniram para fazer o que chama-se GAV, Grupo de Atendimento de Veículos, onde a gente discute as nossas dificuldades
E principalmente hoje, com esse mundo todo de plataformas, de domínios, de ferramentas que estão aí, porque tudo virou mídia. Tudo virou mídia. Né? De repente foi um casal que escreveu alguma coisa atrás, já virou uma mídia. Né? E eu sou provocado em todas as reuniões de diretoria para a gente falar sobre neurociência. E agora a gente está pensando em fazer um workshop. Todos os anos a gente faz um workshop por um dia. E esse desse ano vai ser sobre a responsabilidade das marcas e o quanto elas estão durando. Vocês que são gaúchos, bem queridos, e que nasceram em berços gaúchos, vocês já assistiram através dos pais de vocês, ou de vocês mesmos, várias marcas sumirem do mercado e marcas que foram adoradas por todas nós. E então a gente vai fazer isso, mas forçaram de novo, dizer assim, vamos abrir com comportamento, vamos falar de neurociência. E aí, tá bom, então me apontem nome, né, para falar sobre o problema. Porque uma das grandes coisas de hoje que se discute no mercado, dentro da neurociência, chama-se atenção. Isso é a palavra do momento. Sim. Se discutiu muito delas, se discutiu muito que o déficit de atenção, principalmente da alfabeta C, está cada vez mais preocupante, né? E que a palavra atenção está chamando a atenção de todo mundo. Sem dúvida. E aí a gente está vendo nomes. E agora eu vou te indicar. Fico muito feliz. Foi culpado. Espero poder contribuir, né? Tudo que eu espero. Mas, ainda mais que a atenção tem tudo a ver com a memória. Sem dúvida. Porque se tu não está atento, mas tu eu não vou memoriza. tranquilamente te botar e vou, como eu já te conheci, vou te conhecer mais, vou te dizer assim, essa eu conheço. E talvez por ser presidente eu tenha um voto mais importante. Mas voltando, o que vocês estão falando sobre inovação? O que é isso? O que é inovação? Inovar nem sempre é alguma coisa de outro mundo. Às vezes é uma coisa simples. Bacana. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes é uma coisa que está ali por perto, que tu nunca usou, que tu nunca fez, ou tu mudou o material, né? Às vezes tu precisa usar uma órtese, e aquela órtese que é algum complemento que tu precisa com algum objetivo, né? Eu dei o exemplo das cirurgias que eu utilizo para acelerar o processo de cicatrização. Até então, às vezes, elas eram incômodas, rígidas, doía no corpo. Eu fiz uma metástase com um oncologista e na Santa Casa. Cara, quando eu vi o resultado daquilo, eu fiquei com muito medo de tudo. Como é que vai ficar isso aí no meu corpo agora? Né? Então, a gente trabalha nesse melhoramento desses processos, né? Frente belo que eu quero dizer, foi na frente e na torta. Então, assim, desde pensando sempre no objetivo final, que é o conforto do paciente, tá? Então, a gente faz de tudo para o paciente ter o máximo de conforto, para passar por uma fase... Mas isso não era feito nunca? Não, porque uma cirurgia... Não, pode falar que... Abertamente, tá. Uma cirurgia é uma cirurgia, tipo, aguenta o trauma que ele faz parte, só que não precisa ser assim. Quando tu te coloca no lugar do paciente, tu pensa diferente. E se operassem o meu filho, a minha mãe, o meu marido, se eu fosse operada, como é que eu gostaria que conduzissem o meu pós-operatório, né? Então a gente criou um gerente... Você pensou nisso como mulher ou pensasse nisso como humano? Quando eu pensei isso, eu ainda não era mãe. Eu pensava realmente no paciente, né? Agora, então, eu penso na potência máxima. Sem dúvida. Sabe? Então, eu via muito sofrimento de paciente. E eu ficava muito angustiada por me sentir impotente. Eu não conseguia acelerar essa fase de cicatrização, essa fase inflamatória, que é a pior fase da cicatrização. É terrível, ela é doída, ela é
limitante. O medo de voltar tudo de novo. Enfim, e gera uma angústia muitas vezes desnecessária para o paciente, gera ansiedade, altera a pressão arterial, dá taquicardia, dá alteração no sono, tudo. Se a gente for ver o cenário, é caótico. Brigar com os especialistas para fazer isso. Com certeza, eu briguei muito, eu brigo até hoje. Eu vou de porta em porta falar pessoalmente, é um trabalho de formiguinha. Eu tenho que conversar com cada médico para dizer que esse serviço existe e que ele funciona. Da velha nova? Exatamente, da velha nova guarda. Porque tem gente muito nova com mentalidade muito velha. Existe. Os médicos tendem a ser pessoas mais fechadas, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a tecnologia é exatamente isso. Ontem a gente estava falando, né? Só 17% dos médicos utilizam inteligência artificial no dia a dia. Então imagina... Graças a Deus. Não quero que eles utilicem. Calma, para algumas coisas boa. tem a parte boa. Mas assim, imagina se só 17% usam, imagina empregar uma tecnologia que ajuda, que eles desconhecem. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se complementaram? A gente se cumprimentou ontem pela primeira vez. Sério mesmo? A gente conversava via WhatsApp, que é uma tecnologia... Uma ferramenta, exatamente, né? Que a gente se utiliza e eu até pro bem ou pro mal. Também, exatamente. Mas para monitoramento de paciente, o WhatsApp funciona muito bem, sabia? Sério? Eu utilizo muito o WhatsApp para monitorar paciente. Né? Saber como é que tá, peço foto, né? E tem botãozinho de real? Mas uma inteligência artificial numa consulta, complementando o que a Manuela estava falando, às vezes até tu ligar tipo o botãozinho da gravação e tu não ficar escrevendo, porque às vezes quando tu tá falando pro médico todas as tuas queixas, às vezes ele tá de cabeça baixa, escrevendo, anotando, e assim não, ele pode olhar para ti, ele pode gravar o que tu tá falando, o computador tá captando e tá transcrevendo para tua ficha, vamos dizer assim, e ela tá conseguindo falar contigo e não ficar escrevendo de cabeça baixa. Então, eu acho que esse cenário cria um atendimento mais acolhedor. Sabe que, para vocês que são médicos, o fisioterapeuta a especialidade nos Estados Unidos tem um confronto entre ai e ui, e virou uma expressão pesada. Inteligência artificial versus inteligência humana. E aí, quando um problema aparece, os caras gritam, ai, ui! Né? Para ver quem vai resolver. É que na realidade, sabe o que eu penso, assim, a inteligência artificial para a parte burocrática, que é a parte que o médico ele não quer fazer. E ele se irrita com aquilo, por exemplo, preencher coisas burocráticas, de convênio, de atestados, enfim. Isso a inteligência artificial pode fazer. Mas o médico não faz isso, mas o assistente não faz isso? Nem todo médico tem assistente, não conta por aí, mas é a mais pura. Nem todo médico tem secretária que faça isso, a maioria são os próprios médicos que fazem. Tu não vai me ensinar um atestado de pobreza. Oi? Tu tá me ensinando um atestado de pobreza. Não. O que eu quero dizer é que realmente a maioria faz à mão. Por exemplo, um cirurgião, ele termina a cirurgia, ele tem que digitar toda a transcrição cirúrgica. Ele é um preguiçoso, verdade. E aí? Eu me lembro quando eu fiz isso, eu falava com o meu cirurgião, você não me disse, eu te disse. Você não escreve? A gente escreve, mas é uma coisa que eu acho que facilita no sentido assim, se eu tiro esse tempo que é perdido com coisas burocráticas, eu tenho mais tempo para o paciente. Então eu acho que isso que nos facilita. E isso é uma forma de inteligência artificial positiva. Porque obviamente, se tu fores olhar pelo lado negativo, mas, e aí Manuela, a gente tem vários, né? Mas não pode ser isso tratado como objeto? Como objeto? Em vez de ser humano? No sentido de que? De fazer de preencher? Tu acha que a medicina hoje... Eu tenho que a medicina hoje virou muito mais business do que ela. Eu comecei sendo tratado pelo médico de família. Sim, sem dúvida.
Depois você segmentou, aí tinha o médico do dedo, tinha o médico da mão, tinha o médico do pescoço, tinha do dedo. Né? Mas eu sinto cada vez mais que a medicina está virando a medicina da droga. Né? Os grandes laboratórios fazendo acertos com os médicos, receita isso para mim e eu vou te dar um workshop em Miami. Receita isso para mim que eu vou te levar para a Inglaterra. Sim. Né? Ou o próprio médico diz assim, pô, tem um congresso agora de mãos na Califórnia. No caso, deixa comigo. Sim. Então, o que eu enxergo hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo, muito mais um médico receituário, né, do que um médico que me olhe e diz, para aí, eu vou te ajudar, para aí, eu vou estar junto contigo, para aí, eu vou te acompanhar, para aí, eu vou saber o que tu tem realmente. É que eu acho que isso eu estou sentindo falta. Mas sabe que isso é uma coisa que... Aí que vem o ponto, né? Isso a inteligência artificial nunca vai mudar. Não é uma coisa excludente da outra. Então, por exemplo... Sim, a tecnologia... A tecnologia ela pode vir ao nosso benefício, mas a minha relação contigo como meu paciente, ela não pode mudar. Até porque a tua confiança em mim, em soluções que talvez não tenham soluções e que eu tenha que conversar como médica e que talvez precise de mim não só como médica, mas como pessoa, eu tenho que estar aqui para ti. Então isso não vai mudar. Acho que não são coisas excludentes. A gente tem que ter a tecnologia como algo de apoio, mas a gente tem que ter alguma coisa no sentido de ter a empatia. E isso não importa. A gente vai continuar tendo. E claro, tem colegas e colegas, né? Eu espero que eu seja colega que fique contigo toda a tua jornada. Outra que eu estava falando antes, outra ferramenta que a gente tem, o WhatsApp, por exemplo, amanhã às 8 horas da manhã eu tenho uma consulta online que eu vou fazer. Eu preciso, uma paciente vai fazer cirurgia segunda-feira e ela ficou sabendo agora de última que ela precisaria de fisioterapia na sua cirurgia. E ela disse, como é que eu vou fazer a consulta pré-operatória agora? Eu disse, online, né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia já é tão comum. Ela disse, mas tem certeza que precisa estar no meio de um congresso? Eu disse assim, ó, o foco agora é você. Tu precisa dessa consulta porque... Eu pensei, né, ela não tem noção de tudo que eu vou falar para ela, né? São informações fundamentais para ela conduzir por conta própria, para fazer o autogerenciamento, né? Vou fazer um parênteses aqui, vou falar uma coisa bem, até se limpar, né? E no banheiro inteiro. Higiene, entendeu? Até isso eu ensino o paciente a fazer num pós-operatório, para ter autonomia de si próprio, conseguir se autogerenciar, né? Então, é muita informação. Eu disse, não te preocupa, aqui o foco principal é você. Eu paro o meu congresso meia hora para fazer uma conversa contigo, a consulta pré-operatória, que é fundamental. E temos o recurso do telefone, do WhatsApp, videochamada, né? E tantos Zoom, tantos outras plataformas que a gente pode fazer. O WhatsApp é a forma mais simples que a gente consegue fazer uma videochamada. Tu pode estar do outro lado do mundo, eu posso fazer uma consulta online contigo. Você estava falando em off que existe uma entidade hoje que está crescendo muito, que é a tua entidade, que é o teu sindicato, o teu... Não sei como é que se chama a entidade. O Conselho de Fisioterapia. Que começou a funcionar, que está dando... Ele está muito ativo. Não era ativo. Ele é que depende do gestor, quem está gerindo, né? Então, o nosso presidente hoje... Porque a gestão podia ser feita por interesses ocultos. Enfim, mas eu vejo ele muito mais ativo do que os anteriores, né? Então, depende muito de quem está na gestão, a coisa anda ou não, né? Então, estamos numa gestão agora onde o presidente é muito mais ativo, ele vai até o local, né? Que nem ele foi visitar os colegas que perderam tudo na enchente, casa, consultório, clínicas. Quem é que ia fazer isso numa outra gestão? Eles nem sabiam nem que tu existia, tu só pagava lá a anuidade e deu. Ele não, ele foi de fato, ele vai em todos os municípios, ver se está tudo certo, bem funcionando.
De fato. Sou gaúcha. Não posso falar que eu sou de Passo Fundo, puxo também. Ai, é isso aí. E o teu conselho, Que tem, como assim o meu conselho? ele age bem? Olha, para não criar polêmicas. Não, mas queria. Criar polêmicas. Ele adora uma polêmica. O Tem que conselho ser, porque senão não sacode a poeira. tem coisas boas e ruins de cada gestão, né? Eu acho que a gestão de agora é uma gestão mais jovem, Boa. então a gente espera que tragam mais coisas novas, mas eu acho que principalmente fiscalização, né? A gente tem muita coisa, principalmente na internet, que não tem fiscalização. Então a pessoa ela pode falar coisas que são totalmente absurdas dentro da área da medicina, que são totalmente inaceitáveis do ponto de vista de prática médica, e por enquanto não tem Você ninguém. de vocês fica dentro de onde? Do Cremerto? Fica onde? Qual é a sede física? Não, o nosso conselho é o Cremeros mesmo, fica dentro do Cremeros. Porto Alegre. É, em Porto Alegre, isso. Alegre. E aí a gente tem, claro, aí subdivide, a gente tem o sindicato médico também, então são Agora eu tava vendo, entidades né? que nos ajudam, né? São 70 mil médicos inscritos no Cremerto. Tira 15% que não são mais ativos, ou que já morreram e que não. Né? Então, nós estamos falando de um universo de 50 mil médicos aí, pagando lá 200, 300 quilos por mês. Né? Olha esse montante que se arrecada. Isso é uma fortuna. Uma fortuna. Na realidade, eu vou te dizer que a gente nem paga por mês, a gente paga Anual, anuidade. 2 mil, por aí. É caro? Né? É caro. Muito caro. É o valor. Mas claro, eu não tenho noção também de quanto que se paga em outros conselhos, por exemplo, eu não tenho. O Siemens eu sei que é 200 quilos por mês. É. 200 quilos por mês. Mas se tu fizer com 200 quilos por mês, Deus dono dá 2.500. Sim, exatamente. Né? Então são valores. E aí, o que é o resultado disso aí? Aí eu vejo os presidentes de entidades ganhando super bem, né? Montando diretorias, os caras, né? Param até de trabalhar para ficar nesses cargos, né? E acabam não fazendo nada disso, a não ser no momento que tem uma eleição. Aí quando tem eleição, todos já fizeram não sei o quê, já construíram isso. Então, eu acho que esse desperdício, né, faz com que as ideias de vocês, as inovações de vocês, escorreguem um pouco. Porque eles acabam largando dinheiro em coisas que não adianta ter uma cabeça super boa, que nada tem. Tu tem presidente de entidades que não fazem aquilo que a profissão assim o exige. Porque, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos vivendo a medicina das drogas. Eu mesmo fui convencido, um colega teu meu, a ingerir cannabis. Fiquei um ano, nada de resultado, gastei uma fortuna. E reclamava, não está dando resultado. Não, vamos reforçar, em vez de 48 gotas, bota 70. Em vez de 60 gotas, bota 80. Só que o consumo era mais rápido, né? Consumir, tinha que comprar de novo. Cada vez que comprava, eu tinha que mandar meu nome para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para porque isso é extremamente fiscalizado. Né? Um produto que vem do exterior, tem algumas pessoas que estão no Brasil, mas é temeroso. E aí? Né? Quais são os testes que tem aqui no país para funcionar isso? Para me dizer que isso funciona? Isso é Eu talvez... fui com Maria para as outras. O médico me disse que era boa, foi. Mas algumas medicações, né, dão muito bem para algumas pessoas e outras não. A gente tem histórias de repercussões boas ou excelentes para alguns pacientes e casos como o teu que não funcionou. Então é isso que me deixa mais ou menos
querendo que vocês, entre aspas, sejam salvadores. Porque essas coisas não podem ser criadas. Sabe, o mundo não pode se enganar todos os dias. Sim. Não me conta a verdade. É a mesma coisa que dizer, olha aqui, ó, não se preocupa que chover não vai mais alagar Porto Alegre. É mentira. Não me diz isso. Não me diz que o aeroporto não vai fechar. Vai fechar. Sabe? Então as pessoas têm que tentar dizer aquilo que não vai acontecer. Não sei se isso é medo, se isso é... Né? E aí, o que me adianta inteligência artificial? Me adianta Google, me adianta isso. Se eu convivo num mundo que eu não tenho certeza das coisas que vão acontecer. Não tenho certeza de dizer para minha neta, fica aqui que vai dar tudo legal. Quando eu voltar, não deu tudo legal. Eu digo para ela, pega um Uber e vem até a minha casa. Aí quando ela vai pegar o Uber, o cara que está dirigindo está com uma brasileira, olha para as pernas dela e diz, que cara bonita que tem. E ela no momento, eu estou contando a verdadeira, e ela no momento diz, moço, esqueci meu caderno, para aí. Abriu a foto do dono dela. Como é que eu convivo com isso? E eu disse para ela pegar o Uber. Sim. Eu quis. É que eu acho que isso, sabe que até no Gramado Summit, assim, a gente tem que olhar tudo isso de tecnologia, todas essas coisas de empreendedorismo, todas essas coisas de marketing e pensar assim, bom, que legal. Agora, o que a gente vai fazer com tudo isso para resolver as coisas do dia a dia? Isso foi uma frase de um dos presidentes europeus que falou depois de um evento que o Rafa, por exemplo, foi, né? Então, a gente tem que pegar tudo isso que a gente está aprendendo aqui e pensar em como que a gente vai resolver problemas pequenos do dia a dia. Porque o Brasil, como um todo, não está preparado para tudo que a gente está vendo aqui. A gente não tem estrutura, a gente não tem... as pessoas não têm a mesma qualidade, tanto de ensino, quanto financeira, quanto social. Então, como é que a gente vai usar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para talvez deixar o mundo um pouco mais justo? Eu acho que isso é o mais importante. Hoje, tudo que me falam é no amanhã. Em 2039, em 2030, não... Vamos resolver 2020 hoje, né? Eu consigo resolver na internet hoje. Se eu ligar para o centro agora da minha operadora, dizer, olha, da onde você está mesmo? Eu estou na rua tal em Porto Alegre. Aonde que é Porto Alegre mesmo? Mas assim, ó, voltando ao exemplo que tu deste da tua neta, isso poderia ter acontecido daqui a pouco, né, com a tua filha, com o táxi. Não tinha como tu prever que isso iria acontecer. O táxi, né? eu tenho mais segurança. Mesmo? Eu cheguei a essa conclusão. Mesmo? Porque o cara é sem cadastrar. Sim, é verdade, sim. Mas realmente na hora assim... me deu vontade de pegar esse FP, entende? Escolha lá, mas só que liguei para a Uber não se responsabiliza do que quer tirar o dela. Sim. Ela faz um trabalho. É complexo. Né? Só que com certeza a tua intenção foi boa e tu não podia nem imaginar que... Daquele momento em diante passou a ser só táxi. Sim. Porque eu sei o previsto, sim, sei o nome do motorista, sei o sindicato do cuidador, e tem um município que pode tirar o carro dele, etc. Então ele tem cheio de hipóteses e censuras que eu posso enxergar. Agora com esse cara do Uber nunca. Sim. E graças a Deus que ela foi esperta. Sim. E eu me senti culpado por uma semana. Porque começou a ouvir na minha cabeça médico a cena de um cara estuprando ela. Que horror. Não, é complexo, né? E a gente não tem, que a gente não tem segurança, né? A gente não tem segurança nos profissionais em geral, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente, isso é uma pena, né? Porque tem
eu tenho certeza que tem muitos profissionais bons em todas as áreas. E a gente fica focado na parte ruim, infelizmente. Tanto na área da medicina, quanto na parte de motorista, eu acho que isso é uma pena. Eu tava falando num dos meus podcasts que antecederam vocês. Um é diretor de marketing da Fraport, que é o aeroporto de Salvador, e o outro é uma diretora e dona de uma assessoria de comunicação. Então, eu estava dizendo o quanto é difícil lidar com a verdade. Né? O quanto o aeroporto foi forçado a dizer que, cara, não vai abrir amanhã. Sim. Mas por que tem que abrir? O Rio Grande do Sul não pode parar. Né? Não tem condições de abrir. Então, cada vez mais que ele falava a verdade, pior ficava a situação, mais a crítica vinha. É que o povo gosta daquela máxima do Cazuza, né? Verdades sinceras me interessam. Exatamente. Lembra muito, eu fui muito amigo dos pais dele. Sério? Olha Tinha só. uma grande amiga que morava no Leblon e era vizinha de. E eu fazia churrasco com ele. Nossa Senhora. E aí escutei histórias maravilhosas na cabeça dele. E aí eu aprendi uma coisa para ti que é meu, de que nunca se chama alguém de maconheiro, nem de bêbado. Isso é uma doença. A adicção é uma doença. Assim como eu não chamo ou canceroso, ou vem aqui falar comigo, ou diabético, vem aqui, por que eu não faço isso? Aí o cara que consome produto, eu chamo ele de maconheiro porque Fora que tu tá rotulando, né? Eu chamo de bêbado quente. Não, o cara é um doente. Adicção é uma doença que você sabe muito melhor que eu. Difícil, muito difícil. E que tem a famosa frase só por hoje, mais de 24 horas. Né? E aí, a população, esse cara é um maconheiro, você vergonha. Como você vergonha maconheiro? Ele é doente. Mas nem precisa ir tão longe, né? A gente vê, principalmente cigarro, que é totalmente legalizado, as pessoas... É um eu vício. sou um idiota do cigarro. É um vício Mas muito difícil. Eu sou um idiota do cigarro. É muito difícil de conseguir parar, né? Então, ainda bem que hoje a gente tem mais maneiras de conseguir tratar e tentar cessar o tabagismo. Mas eu me chamo de idiota todo dia. Cada vez de manhã que eu me acordo e tudo, eu digo, puta cara, burro, fuma. Mas não te puna tanto pelo passado, vamos pensar daqui pra frente. E falando em tratamento, aproveita e pede para Manuela o que tem de inovação em função dos tratamentos para dor, né? Tratamentos para memória, para o parto. Tem tanta coisa que ela tem para te falar interessante. Dá uma dissertação agora que com isso eu já convenço o meu grupo de ser a nossa Isso aí, vamos adiantar a parada. Boa, olha aqui, ó. Depois tu fala pro cachê pra ela. Tô ligada. Não, eu acho que assim, o que a gente mais tem hoje se vocês olharem ali, tem um monte de health tech tentando trabalhar para manejar dor e manejar problema dos pacientes, né? Então, por exemplo, eu vi uma health tech ontem que ela faz a função, entre aspas, do físio nos pacientes que o físio não consegue manejar, de flexão, extensão de braço, extensão e flexão de perna, para tentar aliviar a dor, principalmente agora pacientes... sim entrou para o fundo. Isso! Principalmente em paciente pós-AVC. Então, tem coisas também muito simples que às vezes as pessoas não conhecem. O Botox, que todo mundo fala. O Botox, A primeira utilização foi para esse. O Botox todo mundo fala como se fosse algo estético, mas a primeira utilização dele, e hoje ainda é muito utilizado para manejo de dor, para manejo de espasticidade, para manejo de tantas coisas dentro da Eu acho que neurologia. tira a dor da minha perna, você acha?
É que talvez seja melhor um bloqueio. É que o ciático, ele é uma musculatura, o ciático, o piriforme, que o ciático, ele é uma musculatura estrutural. Não é um músculo fofinho, molinho, que tu mexe, dobra e estica. Ele é de sustentação óssea. Ele é duro, ele é rígido. Mas não é inflamação? E os ciáticos espaçam no meio. E só pelo músculo estar duro, ele fica 24 horas esmagando o coitadinho do ciático. Aí tem formas de relaxar a musculatura. Aí a gente pede ajuda para fisioterapeuta, maravilhosa. Porque geralmente a origem da dor ciática ou é óssea, né? Lá na raiz, onde ele sai. Ou é velhice, pode falar. Mas vamos combinar. Ou muscular. A gente tem, envelhecendo, a gente vai diminuir a amplitude de articulação. Isso é normal. Isso, paciência. A gente tem que fazer exercício físico, né? Para tentar reabilitar. Eu faço. Sabes que há um tempo atrás, quando eu estava em formação, o Centro de Pneumologia da Santa Casa, o Pereira Filho, eles tinham então no pavilhão só reabilitação de membros inferiores para os pacientes que estavam na fila do transplante. Era paciente grave e gravíssimo, fila de transplante. E a gente, não, vamos fazer alguma coisa, porque assim, o paciente só usava a musculatura acessória ou para respirar ou para mexer os braços. Então não se movimentava os braços, porque ou tu respirava ou tu mexia os braços. E a gente conseguiu comprovar com um estudo científico dentro do pavilhão Pereira Filho que a gente conseguia adaptar essa musculatura acessória para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso foi um trabalho riquíssimo. Eu acabei com efizema lá dentro, fazendo um tratamento lá no Pereira. Então. Por isso que eu fui. Na realidade, o enfisema veio do cigarro, né? Então, o DVPOC, a gente trabalhava exatamente com enfisematoso, né? Só que era um grau hard, assim, o paciente... Aliás, eu acho de Santa Casa né? E era um espelho do hospital. Acho uma coisa assim maravilhosa. Para quem viu aquilo nascer como Santa Casa de Misericórdia, era um nome terrível, Santa Casa de Misericórdia, para se transformar naquele complexo. E agora com o Nora Terceira, E daí tu imagina a felicidade da equipe e da família, e principalmente o paciente que iniciou o tratamento vindo com um cilindro de oxigênio em cadeira de rodas, porque não tinha força, não tinha energia para caminhar, vir depois de alguns atendimentos, vir caminhando. Sem o seu cilindro. Sem o seu cilindro. Gente, assim, ó, é de chorar de emoção, de felicidade. Eu tô vendo que tu tá emocionado. Viu? É lindo. Gurias, aquela senhora lá tá me fazendo que já passaram 50 minutos. Nem vi. Que loucura, né? Que loucura, né? Que loucura. Eu vou te procurar e eu vou conversar contigo também sobre o meu problema, do meu ciático. Mas vou te contar uma história triste, porque eu não quis ofender a medicina do que fizeram comigo. Mas, particularmente, eu posso te contar. Foram erros terríveis, mas que infelizmente aconteceu. Mas eu não condeno a medicina do brasileiro, porque eu acho que ela faz parte do jogo. Isso não acerta sempre. Se acertar, se senta, né? Aí nós vimos um John Lennon para os Beatles, né? Imagine um mundo... Exatamente. I love this song. Então, gurias, muito obrigado. Nós que agradecemos. A Gabi ficou com o telefone de vocês, né? E eu, principalmente, vou falar contigo sobre comportamento. E a tia eu vou te procurar, paciente. Como paciente. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, aproveitem bastante. Obrigada. Vocês ficam até o fim? Sim. Legal. Se tiver a oportunidade de me ver amanhã brigando com as Big Techs, vai ser excelente. Eu vou dar num painel junto com as Big Techs. Uau.
Eu tenho pavor dos bibliotecas. Ué, vai lá e dá o. Né? Dá a sua real. Exatamente. É isso aí. Vai lá e movimenta a palestra. Se lembram, vocês escutavam o rádio? Dizia assim, interrompemos a nossa programação para... É isso aí. Vai lá e movimenta. Sacode essa Sapucaí. Obrigada, né? Beijo, bonito. Muito Beijo. obrigado.